Já abra a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 19. Fala glória a Deus. Mateus no seu capítulo 19, no versículo de número 16. Mateus 19, versículo de número 16. Diz a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele, o mancebo disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele lhe disse: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se quiseres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda. Então Jesus disse assim: Se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tendes e dá aos que? Aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e que? E segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Fala, louvado seja Deus. Este jovem, ele quando deparou-se com Jesus, ele foi ter com Jesus e falou: Senhor, eu quero dar a salvação, eu quero a vida eterna. Pois Jesus falou para ele: se você quer ser salvo, guarda os que? Os mandamentos. Jesus lhe apresentou os mandamentos. Ele disse: Senhor, eu já tenho feito isso. O que falta mais para que eu seja salvo? Jesus falou assim para ele: já que você tem feito tudo isso, tudo bem, mas vende tudo que você tem, dá para quê? Aos pobres, a tua alma vai ser salva. Ele, quando ouviu isso, Deus gosta, se entristeceu. Ele ficou triste. Triste por quê? Porque a Bíblia fala que ele tinha muitos bens. Ele era um jovem rico, um jovem que possuía muitos bens materiais. Então, quando ele ouviu que Jesus falou para ele: vende o que tens e ofereça o quê? Aos pobres, ele se entristeceu. Ele ficou triste. Desistiu de seguir a quem? A Jesus. Não seguiu mais Jesus, porque Jesus tocou na ferida dele. Ou seja, Jesus tocou naquilo que ele mais amava, que ele mais gostava, que era o quê? Os bens materiais. Amém? Jesus tocou naquilo que ele mais amava. Ele até seguia os mandamentos, mas só que ele tinha um defeito: de viver apegado aos bens materiais. Ele ficou tão apegado e que ele não quis se desprender dos bens materiais. Por isso que quando Jesus disse para ele, ele não ficou alegre, não ficou feliz, ele ficou triste. Amém? Ele ficou o quê? Triste, porque sabendo que Jesus pediu para ele sacrificar aquilo que ele mais amava. Jesus pediu para ele sacrificar ou deixar daquilo que ele mais gostava na sua vida, e eram os bens materiais. E esses bens materiais que ele não conseguiu largar, ou seja, não conseguiu sacrificar. Então ele foi reprovado. Esse jovem, ele foi o quê? Reprovado por Jesus. Não estava apto
para salvar a sua quê? A sua alma. Não estava apto para ser salvo. E quando Jesus disse para ele: larga tudo que tens, dá aos pobres, Jesus quis ver aonde é que estava o seu coração. Jesus abaixo ainda diz: dificilmente um rico herdar a vida eterna. Depois Jesus fala: é difícil para o homem, mas para Deus é possível. Mas por quê? Porque é difícil que um rico vai no céu. Porque rico vive apegado naquilo que ele tem. O rico vive, igreja, abraçar aquilo que ele tem, não quer se desprender daquilo que ele tem. O rico está disposto a fazer mal a qualquer um, só para não perder a riqueza dele. Quando essa pessoa conquista a riqueza ilicitamente, esta pessoa não vai herdar a vida eterna. Se você quer ser salvo, aprenda a se desprender das coisas deste mundo. Não se apega nas coisas deste mundo. Todo aquele que se apegar nas coisas deste mundo não vai ser salvo. Mas profeta, onde é que prova isso? Vamos lá, abaixo, no versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, olha só, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida. Você está entendendo a palavra do Senhor? Ele está dizendo, não é aquele que se apega, está dizendo, e todo aquele que tiver deixado, que tiver o quê? Deixado. Igreja, a vida eterna no reino do céu não é para prostituto, não é para gatuno. A vida eterna não é para corrupto. A vida eterna não é para adúltero, não é para mentiroso, enganador. A vida eterna é para aqueles que deixaram a prostituição, para aqueles que deixaram a gatunice, para aqueles que deixaram a mentira. A vida eterna é para aqueles que deixaram o pecado e vivem para quem? Para Cristo Jesus. A vida eterna é para essas pessoas. A vida eterna não é para aqueles que, igreja, que ainda continua a viver aonde? No pecado. Não. Vida eterna não é para aqueles que continuam a viver na fornicação. Não. Não. Vida eterna é para aqueles que deixaram a fornicação. Vida eterna é para aqueles que deixaram o mundo do pecado e decidiram que em nome de Cristo Jesus abandonar suas velhas vidas e começar uma nova vida com Jesus. Então, se o cristão que se diz que é cristão ainda não abandonou o pecado, esse não é cristão, esse ainda é mundano. Não vai ser salvo. Tua alma não vai ser ganha. A tua alma só é ganha quando você deixa. A Bíblia está dizendo aqui, e todo aquele que tiver que deixado. Quer dizer, não é aqueles que ainda vivem lá. Não é aqueles que ainda estão apegados nos bens. Não é aqueles que ainda vivem, igreja, centralizado com é meu, é meu. Não. Tem pessoas na igreja não conseguem sacrificar o pecado. Eles preferem continuar a viver aonde? No pecado. Preferem continuar a viver no pecado. Tem medo de sacrificar o pecado. Olha o que Jesus está a falar. Aquele que deixar, através do nome de quem? De Jesus.
Não é através do nome do profeta África, de nenhum apóstolo no mundo, coisa nenhuma. Não é através da igreja que você deve deixar. Não é através de mim que você deve deixar. Não. Não é através da igreja ou do irmão de lá, da esquerda, da direita, da frente, da trás. Não. Não é através de nenhum status dentro da igreja. Não é através de nenhuma posição na igreja que você deve deixar. Mas é através do nome de quem? De Jesus. Através do nome de Jesus Cristo, eu devo abandonar o pecado. Por mais bom que ele seja, por mais difícil que está a ser, eu devo tomar a atitude de abandonar o pecado. Porque se eu não abandono o pecado, não estou a servir Jesus completo. Estou a servir Jesus pela metade. Se eu não fujo do pecado, eu não estou a servir Jesus completo. Esse jovem rico, ele falou: Senhor, eu já faço, eu já sigo os mandamentos. Tem mais alguma coisa que está a me faltar? Ele falou: tá bom. Abandona tudo aquilo que você tem, os teus bens, dá para os pobres. É o que está a te faltar. Você vai ser salvo. Ele olhou, viu muitos bens que ele possuía, deu as costas para Jesus. Foi triste, porque ele queria ouvir uma outra pregação de Jesus. Queria que Jesus lhe falasse uma outra coisa. Meu filho, já que você faz tudo isso, então estás salvo. Jesus não tolera pecado, nem pequeno que seja. Não. Por mais coisa boa você faz, se você tiver viver no pecado, você vai perder a salvação da tua alma, meu irmão. É necessário, igreja, nós abandonarmos o pecado. Amém? Nós temos que abandonar a vida do pecado, a vida errada. Foge. A nossa alma vale quê? Vale mais. A nossa alma vale mais que tudo nessa vida. Deus está a te mostrar que a tua alma, a salvação da tua alma, vale mais que teu próprio marido, que a tua própria mulher, que o teu próprio filho, que o terreno que você tem, a casa, o dinheiro. Vale mais que tudo nessa vida. Por que perder a salvação da alma por causa dos prazeres da vida? Se tudo que está nesse mundo você vai deixar, não adianta você se armar. Amém, igreja? Porque, igreja, a verdade é, se nós não abandonarmos esta vida do pecado, nós não vamos herdar a salvação, não vamos herdar a vida eterna. Não vamos. É necessário nós abandonarmos o mundo de pecado se queremos ser salvos.